Olá, galerinha! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os répteis e os anfíbios, tá bom? Então, o que seriam esses répteis, né? Na realidade, répteis são animais vertebrados, no caso que ele tem a coluna vertebral, certo? A pele é mais grossa e escamosa pelo ambiente que ele vive, né? De ambiente terrestre, ambiente mais seco. Então, a pele dele não precisa daquela umidade nem viscosidade, tá? É uma pele mais escamosa, uma pele mais seca pelo habitat dele, tá? E isso também ajuda que esse animal ela perca água com facilidade, ok? São animais de sangue frio que só conseguem manter-se em atividade quando eles estão aquecidos, tá? Existe mais ou menos cerca de 6.000 espécies de répteis em 3 grupos, como cobras, lagartos, crocodilos, jacarés e tartarugas. Visão aguçada, tem a abertura do ouvido, ok? As patas são esparramadas, justamente para no habitat que ele vive. A pele escamosa, como eu falei para vocês, que é áspera e seca, tá? Vamos lá, né? Esses animais, ele tem esse nome pelo movimento que eles fazem, né? Ele rasteja, ele é animal que rasteja, certo? No caso, o termo réptil quer dizer arrastar e rastejar. Eles têm cerca de mais de 7.000, né, espécies, como jacarés, tartaruga, lagarto, cobras e etc. Foram os primeiros animais vertebrados terrestres. E as características gerais, como vimos, a pele dele é seca, né, escamosa, não tem glândulas, para deixar ela mais viscosa e úmida, né? Essas glândulas nas cobras e lagartos é constituída por escamas, tá? Tem placas córneas, no caso os crocodilos e o jacaré, e tem as carapaças, no caso das tartarugas, tá? Que é aquela parte que protege. O esqueleto dele é ósseo, na realidade eles são animais vertebrados, então ele tem a coluna vertebral, não é isso? Que é justamente essas vértebras, elas servem de apoio para o animal, tá? Nas cobras, a falta desse osso externo, no caso as costelas, são flutuantes, no que permite ao animal alargar-se, tá certo? Ficando com um diâmetro maior quando ele engole uma presa maior do que o seu corpo. Então, ela consegue ter essa elasticidade no corpo, tá? Por isso que as costelas dela são flutuantes, por conta do alimento. Os animais, no caso, os répteis, são pessilotérmicos, isto é, a sua temperatura, a temperatura do corpo do animal, ela pode variar conforme a temperatura do ambiente, tá certo? Ele não tem mecanismo de controle no corpo do animal, de sua temperatura. Então, de acordo com o ambiente, ele muda, não é feito a gente, tem uma temperatura constante, independentemente do ambiente. Já os répteis não, ele tem essa temperatura, ela pode variar de acordo com o ambiente, por isso que eles são animais pessilotérmicos. A respiração desse tipo de animal, né? Na espécie aquática, né? Tem respiração, na realidade, né? Todos eles têm respiração exclusivamente pulmonar, né? Só que existem algumas espécies aquáticas, como algumas tartarugas, que não têm esse tipo de respiração, tá? No caso, os pulmões. São órgãos tipo de animais terrestres e tem para que é feita as trocas gasosas, no caso, oxigênio e gás carbônico, certo? A maior parte dos répteis, eles são animais carnívoros. No caso, eles são predadores, né? Carnívoros, se alimentam da carne. No caso, o jacarés, ele tem uma força, né? Para manter a sua presa, particularmente da cauda. As cobras usam um veneno. O jacaré tem a cauda, a cobra, que vocês estão vendo aqui a imagem, né? Ele aqui pegou, né? Uma espécie, a cobra. Então, ela necessita a força do corpo. Já o jacaré usa a cauda. Os lagartos não têm dente, mas tem língua, que captura inseto. E o intestino desses répteis termina numa cloaca. Essa cloaca seria o ânus, tá? As tartarugas e alguns lagartos têm hábitos
herbívoros, mas não são todos, mas alguma parte são herbívoros, se alimentam de vegetais. A circulação desses animais é fechada, isso quer dizer que o sangue circula dentro dos vasos, ok? Apresentam 2 átrios e um ventrículo, diferente do nosso, das aves e mamíferos, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Ele tem um átrio e um ventrículo, 2 átrios e um ventrículo. Nos crocodilos e jacarés, eles possuem 2 e 2, 2 átrios e 2 ventrículos, ok? A reprodução dele é totalmente sexuada. Na realidade, ele precisa de outro indivíduo para que haja reprodução. Ele não tem a capacidade de se autorreproduzir, tá certo? A fecundação é interna. Algumas espécies são ovíparos. No caso, as fêmeas botam os ovos, tá certo? Onde vai eclodir e sair o embrião. Saiu a espécie, né? Algumas cobras não venenosas, como a jiboia, e tem algumas venenosas que são ovovivíparos. O que quer dizer ovovivíparos? Lembram? São animais que o ovo eclode dentro do corpo do animal ainda. Existe o ovo, mas é dentro do corpo e no caso ele vai eclodir esse ovo dentro do corpo do animal, tá certo? Outra coisa também, não, essa parte aí. Classificação dos répteis são divididos em colônios, crocodilianos e escamados, tá? Vamos lá. Os quelônios. O que são os quelônios? São as tartarugas que vivem em ambiente aquático, tem os jabutis que vivem em ambiente terrestre, tem uma carapaça mais alta, não é isso? Tem os cágados, no caso, vivem em água doce, tá? São herbívoros, se alimentam de vegetais. Os colônios têm o corpo dividido em uma carapaça, no caso é aquela parte dorsal do corpo do animal, que é uma placa meio achatada, certo? Existem os crocodilianos, que até o nome já diz, né? Crocodilianos são os crocodilos, né? Ele possui escamas e placas ósseas, feito que vocês estão vendo aí na imagem. São carnívoros, tá? Uma boa parte vive dentro da água, outra na beira dos rios, tá certo? Compreende os jacarés e os crocodilos. Esse último aí, os crocodilos, eles não são muito encontrados aqui no nosso território, tá? No Brasil. E os escamados, eles possuem as escamas, né? Como os lagartos, lagartixas, camaleões, cobras de 2 cabeças, que vai formar o grupo dos lacertílios e outros grupos dos ofídeos, tá? Possuem um corpo coberto por escamas e eu também conhecido como placas córneas. Os lacertílios são os largados, né? São escamados e tetrápodes, que quer dizer 4 patas, tá? 4 pés. Tem um corpo comprido, uma cauda, no caso alongado, tá? E tem alguns que são ápodes, não quer dizer eles não têm pernas, tá? Por isso que são muito parecidos com uma cobra, como vocês estão vendo aqui a primeira imagem, que é a cobra de 2 cabeças. São de diversos habitats, vivem em floresta, também vivem em árvores, em regiões mais áridas, ok? Como a caatinga e etc. Como também desertos. Tem os ofídeos, que são as cobras, certo? São répteis, são escamosos e não têm pernas. No caso, são ápodes. Enquanto os lacertílios são tetrápodes, os ofídeos são ápodes, não têm a perna. Certo? O esqueleto é muito simples, como crânio, mandíbula, e tem a coluna, que no caso são as costelas, que vai se alargar à medida do que ele se alimenta, tá certo? Temos aí 2 metades, a direita e a esquerda da mandíbula, que não são unidas, ok? E tem as articulações, que ligam ao crânio, certo? Possui a boca, que é justamente a abertura por onde vai entrar o alimento. E se alimentam de ratos, aves, rãs, peixes e etc. As suas presas. E a maioria deles são ovíparos, são animais que colocam ovos, tá? As espécies mais venenosas são ovovivíparos. Como vocês viram, eles têm ovos, mas eclodem dentro do corpo do animal, certo? E poucas espécies são vivíparas, o que quer dizer possuem uma placenta. As cobras não peçonhentas, no caso as cobras que não são venenosas, elas são caracterizadas pela ausência desse veneno, certo? A cabeça mais ou menos é ovalada, não bem distinta do corpo, tá? Escamas são mais lisas, a cauda é mais longa e fina e são de hábito mais durante o dia. São ágeis e quando se sentem ameaçadas elas fogem, diferente das peçonhentas, tá? A cabeça é mais elevada, justamente para uma atitude de defesa. Elas têm grandes presas, tá? Com o canal, onde fica justamente o veneno, certo? Nos 2 casos, as presas são localizadas na parte anterior do maxilar. A cabeça é mais ou menos triangular, não é isso? Para que possa ser vista de cima.
quando se sente, no caso, quando ele quer pegar a presa, a cauda dela é um pouco mais curta, tá? Aí, essa espécie é de hábito noturno, diferente das não peçonhentas, que é de hábito diurno, certo? E, na realidade, as não peçonhentas, quando se sentem ameaçada, foge, e as peçonhentas, quando se sentem ameaçadas, elas se enrolam. É o meio de defesa do corpo do animal. Esses são os répteis, tá? Em seguida, nós temos aí os anfíbios. Vamos lá? Anfíbios, totalmente diferente dos répteis. Enquanto os répteis são animais escamosos, mais secos, os anfíbios são animais mais viscosos, mais molhados. Mas eu vou explicar por quê, tá? São animais de vida dupla. Por que dupla? Porque uma parte dela vive na água e outra parte vive no ambiente terrestre. Características gerais. Ela é independência parcial da água. Na realidade, ela não tem uma certa independência e não é totalmente independente. Ela tem uma fase da vida dela que ela necessita da água e tem outra fase que ela não necessita. São 4 patas, são tetrápodes, tá certo? Respiram pelo pulmão, pela pele também, enquanto o filhote eles respiram pelas brânquias. O sistema circulatório dele sistema circulatório digestório é completo, tá certo? São animais carnívoros, se alimenta de carne. E como eu falei para vocês, a pele é úmida, diferente dos répteis, que a pele é áspera, seca, tá? Características gerais. As patas, no lugar das nadadeiras, na realidade, quando ele está em ambiente terrestre, ele não tem mais as nadadeiras, são as patas. E quando ele está em ambiente aquático, no caso, quando ele é filhote, eles têm as nadadeiras, tá? A respiração dele é pulmonar, no caso, pelos pulmões, não é isso? Quando ele está em ambiente terrestre e quando ele está em ambiente aquático, pelas brânquias. E tem respiração cutânea também, que é pela pele. A coluna vertebral dele é bem desenvolvida e resistente. E os ossos e músculos são adaptados para que ele possa andar, certo? Por que os anfíbios saíram da água em direção à terra? Em busca do alimento. São animais predadores, no caso, fuga dos predadores aquáticos. E esses dois fatores fizeram com que os anfíbios denominassem o ambiente terrestre por mais de 100 milhões de anos. A importância econômica, né? A alimentação humana, a carne da rã é bastante conhecida e consumida, tá certo? A cadeia alimentar deles controlam a população de insetos. Quando se está um grande número de insetos, provavelmente a população de anfíbios está baixa, tá? Porque quem se alimenta dos insetos são os anfíbios. Aí há uma desestrutura na cadeia alimentar. Serve de alimento para cobras e outros vertebrados. A reprodução, eles dependem da água para que haja reprodução. Gente, e quando eles fazem a reprodução, eles necessitam da água, tá? Eles liberam para um ambiente externo o espermatozoide e o óvulo, os dois, certo? A fecundação dela é externa, no caso é fora do corpo do animal. A grande desvantagem da fecundação externa, minha gente, é o segundo, é porque eles podem se perder na água, tá certo? E não ocorrer a fecundação, é o que ocorre muito com essa espécie. Então, quando há fecundação, o desenvolvimento é indireto, no caso, ele nasce filhote, eles colocam ovos, dos ovos vêm os girinos, tá? Os girinos, eles têm as nadadeiras, porque eles vivem em ambiente aquático enquanto filhotes, tá? Quando eles vão vindo na fase adulta, das nadadeiras eles viram as patas e vão para o ambiente terrestre. Então, ele não mais respira pelas brânquias e sim pelo pulmão e pela pele, tá? Por isso que ele tem essa viscosidade. E uma parte dela é da água e outra parte é do ambiente terrestre. São sexos separados, tem o macho e a fêmea, certo? E os ovos são bem resistentes à desidratação, ok? São ovíparos, que são animais que colocam ovos. A reprodução dos anfíbios, como eu falei para vocês, né? Quando ocorre a reprodução, o desenvolvimento do embrião dentro do ovo, aí o ovo eclode, nasce o girino, vejam, feito os peixes, no caso eles têm as nadadeiras, ele não tem patas, certo? Como eu falei para vocês, ele só desenvolve a pata quando ele está na fase adulta, que ele precisa ir para um ambiente terrestre, ele desenvolve as 4 patas e a cauda dele atrofia, ok? Aqui são as fases lavais dos animais, enquanto eles são girinos. Vejam que ele possui a cauda, que é justamente a nadadeira, que ajuda na sua locomoção. E aqui é com o tempo ela vai desenvolvendo as patas até ele chegar à idade adulta, para que ela possa viver em ambiente terrestre, ok?
A respiração desses animais, elas podem ser cutânea ou pulmonar, certo? Quando ela é cutânea, ela respira pela pele, ela faz a trocose gasosa. Na pele desses animais tem um poro, por isso que eles são viscosos, um pouco molhados, que seria até uma agressividade quando se joga sal no corpo do animal, tá? Porque o sal, quando molha, quando se unifica a pele dos anfíbios, ele fica uma massa. Aí fecha a pele e ela não consegue fazer a respiração, as trocas gasosas. E o animal, ele morre asfixiado. Então, seria uma forma bruta de você matar esse tipo de animal, tá? Até porque ela é de suma importância na natureza. Há um desequilíbrio na cadeia alimentar quando o número de anfíbios diminui, certo? Aí termina aumentando o número de insetos. A pele é fina, riquíssima em vasos sanguíneos, tem glândulas mucosas, que justamente deixa a pele úmida, ok? Do que eles se alimentam? De insetos, de lesmas, minhocas e outros invertebrados. Alguns comem filhotes de ratos e outros pequenos vertebrados. Como eles se alimentam? Como eu falei, eles são carnívoros, tá? Não são predadores ágeis, são lentos, mas ele tem uma língua enorme que serve para capturar o alimento, certo? Eles ficam parados para que isso aconteça. A defesa dos anfíbios, eles liberam uma glândula, que é o veneno, que tem um sabor desagradável para os predadores. Na realidade, no ser humano, ele causa problema nenhum, pode só apenas uma irritação. As pessoas costumam dizer, quando esse tipo de glândula bate no olho, as pessoas ficam cegas. Não, pode ocorrer uma irritação, tá? Porque quer queira ou não é um veneno, mas nada de cegar. Mas já o predador, sim, pode ser fatal, ok? Órgãos dos sentidos, tem tato, olfato, né, audição, visão e paladar, os 5 sentidos. Possui pálpebras móveis, tá? E glândulas lacrimais, que é justamente umedecer, ok? Que vão proteger os olhos também. E classificação, vamos ver quais são, né? São 3 tipos, como vocês viram, urodela, anura e ápoda. Vamos ver os anuros, né? São os anfíbios que possuem caudas, como sapos, rãs e pererecas, ok? Os sapos são facilmente identificados, porque tem uma pele bem áspera, possuem pele áspera e atrás do olho existe uma bolsa de veneno, que no caso são as glândulas paratoides. As rãs são mais lisas, a pele dela, né? Porque ela vive mais próxima à água. E as pererecas vivem próximo aos lagos e possuem patas pequenas e ventosas, certo? Utilizado pela perereca para subir em locais mais altos, como árvores. Quem é o sapo, a rã e a perereca? Tá? Analisando aqui, como a gente viu anteriormente, o sapo tem a pele mais áspera. A rã, como vocês viram aqui, cadê? Deixa eu ver. É uma pele mais lisa, não é isso? Aham. E a perereca, ela tem as patas mais aderentes, que é justamente para subir em lugares mais altos. Os urodelos são animais com cauda, feito, vocês estão vendo aí a salamandra, tá? Vocês estão vendo que a pele é bem viscosa, bem brilhosa, por conta do líquido que tem essa pele úmida. Vive mais em rios e lagos. E por fim, nós temos ápodas, que são os anfíbios que não possuem patas, que parecem bastante com a cobra. No caso, é a cobra cega, certo? Eles vivem enterrados e também em ambientes aquáticos e tem esse nome porque eles se assemelham mesmo a uma cobra. Seus olhos são poucos desenvolvidos, tá? Então, essas são as 3 classificações. Sistema cardiovascular, tá um pouco embaçado, tá? Mas vamos lá. Ele possui a aurícula, ok? O coração. Tem a aurícula direita e esquerda, tem o ventrículo, certo? Apenas dois átrios e um ventrículo. Sangue arterial e sangue venoso. Arterial rico em oxigênio, venoso rico em gás carbônico, certo? O sistema circulatório é fechado, no caso o sangue corre dentro dos vasos e a circulação é dupla, no caso não há mistura de sangue arterial com sangue venoso, tá certo? E também tem uma circulação incompleta, dupla e incompleta, tá certo? No caso, é a quantidade do ventrículo, que só tem apenas um. Sistema cardiovascular fechado, como eu vi, o sangue ocorre dentro dos vasos, dupla, porque tem o sangue venoso e arterial, e incompleta, porque o sangue venoso e a mistura de sangue venoso e arterial. Vê só, gente, voltando aqui, ó. A circulação dupla, porque passa 2 vezes, né? A incompleta, porque a mistura, infelizmente, por ele só ter um ventrículo, o sangue arterial, ele vai se misturar com o sangue venoso, diferente do nosso. O sangue da gente não se mistura, o sangue arterial.
não se mistura com sangue venoso, no nosso caso, porque nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, então não há como se misturar. Já no estapo, o sangue arterial, ele vai se misturar com o sangue venoso, mas não tem problema, porque é uma característica desse animal. Ele tem essa circulação incompleta, apesar de ser dupla de passar 2 vezes pelo coração, mas ela é incompleta. Ok? Espero que vocês tenham deixado bem claro o conteúdo, certo? Sobre anfíbios e sobre os répteis, certo, pessoal? Então, passarei a atividade posteriormente para que vocês fiquem bem claro o assunto. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.